Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Se você está assistindo ao lançamento dessa peregrinal, ou desse peregrinal, sei lá, eu que inventei a bagaça e não sei se é menino ou menina. Se é no lançamento, 14 de março. Vamos ver a história. Eu encontrei os 4 cavaleiros do Apocalipse da fé. Vai um café para acompanhar esse testemunho? O que interessa na peregrinal é a jornada da desfé. Como a pessoa chegou a desfezar-se. Porque fé demais não cheira bem. Ebanoban. Oban, não sei como é que a gente lê isso. Ebanoban deixou isso aí num vídeo não muito recente, 2896, Jó 7:12. A desmensagem é até lindo, mas se pode dizer que seja bíblico? Boa noite, professor, peregrinos e membrezinos. Minha história é o contrário das demais experiências que vejo na peregrinal. Comigo não houve sofrimento em deixar a religião, mas houve sofrimento por não conseguir me adequar às religiões às quais fui exposto. Venho de uma família bem eclética em questões religiosas. Tem candomblessista que virou evangélico, católico que virou espírita, kardecista que virou umbandista e até um satanista. Meus pais, apesar de acreditarem em alguma coisa superior, não seguiam fielmente nenhuma religião e por isso não me batizaram, sendo eu o único da família a permanecer pagão. E levado por parentes, pude aprender um pouco sobre cada uma delas. Incentivado pelos meus pais, sempre fui questionador. Nunca aceitei os porquês sims da vida e isso, obviamente, dificultou muito minha saga religiosa. Sempre questionei os ensinamentos e raramente obtive respostas satisfatórias. Na década de 1990, perdi minha avó materna e minha prima, 3 anos mais nova que eu, num acidente. Fora o sofrimento da perda, fora o sentimento da perda, outros sofrimentos se seguiram a cada carta psicografada recebida de médiuns de fora e de dentro da família. Relatos de visões ou sentimento da presença delas, coisas que eu não tinha a oportunidade de experimentar, mas que me forçava a acreditar. Eu encarava essas habilidades como superpoderes. Ver, ouvir e conversar com espíritos eram atributos dignos de super-heróis. E qual criança não sonha em ser um super-herói? Principalmente depois que um primo da mesma idade alegou ter visto minha avó, comecei a ter ciúmes. Também queria vê-la e também desejava ser tratado como alguém com poderes especiais. Por isso, algumas vezes menti sobre ver espíritos. Algum tempo depois, uma dessas cartas recebidas me magoou muito, pois na suposta mensagem da minha prima, ela falava do amor e da saudade que sentia dos primos. Elencava o nome de todos, um a um, menos o meu. Nós éramos crianças, brincávamos juntos, eu convivia com ela muito mais do que os outros primos. Como ela pôde me esquecer? Já na adolescência vi alguns amigos, inclusive alguns que flertavam com a criminalidade, se converterem em evangélicos. Eles me contavam como foi o processo, como foram no culto e sentiram Deus falar no coração deles. Eu fui diversas vezes, inúmeras, orando e pedindo sinceramente para ser tocado pelo Espírito Santo, para sentir aquela emoção que eles descreviam, para ouvir a voz de Deus dentro do coração e alcançar a iluminação espiritual. Eu queria de verdade, mas parece que o Deus não me julgava digno e não me queria por perto. Um dia minha mãe comprou a Bíblia e, diferente dos crentes, ela fez questão de ler de cabo a rabo, como se lê qualquer livro normal. Comentou comigo sobre alguns absurdos que podemos encontrar no livro sagrado e eu, que sempre gostei de ler, segui o exemplo também ali. Foi o início do fim.
eram tantos absurdos escancaradamente horripilantes e contraditórios para um Deus de amor, que eu me perguntava como as pessoas não viam isso, ou se viam fazer malabarismos com a lógica para justificar tamanhas atrocidades. Um tempo depois chegou às minhas mãos, presente de meu pai, um livro chamado Gênesis Revisitado, de Zecharia Sitchin. E isso, ou Sitchin. E isso, de maneira dolorosa, me abriu os olhos. O livro mostra que a Bíblia é apenas um compilado de traduções deturpadas de histórias e mitos de outras civilizações muito mais antigas. E, segundo o livro, esses mitos, na verdade, são histórias verídicas, onde os supostos deuses eram seres de outro planeta. Durante muito tempo, acreditei cegamente nessa teoria. Eram os deuses astronautas de Eric Van Däniken. Mas, continuando fiel ao meu perfil questionador, com o tempo também percebi que esses autores tinham seus vieses. Enfim, chegamos à década de 2010, onde a popularização da internet facilitou o acesso à informação. E foi no YouTube onde finalmente me percebi e me aceitei ateu. Ainda hoje sinto um desconforto quando me declaro assim. Parece que estou fazendo algo errado. Canais como o canal do Pirula, Primata Falante e canal do Slow me ensinaram a importância do ceticismo e me apresentaram as obras dos chamados Quatro Cavaleiros do Ateísmo, Dawkins, Dennett, Harris e Hitchens, dos quais já li quase tudo disponível em português. Através do canal do Daniel Gontijo, cheguei à tenda do Necromante e já acompanho há quase 2 anos. Foi uma árdua e incômoda caminhada, não é fácil se desvencilhar das amarras psicológicas que a sociedade nos impõe desde a infância. A acreditar que tudo que foi ensinado por pessoas em que você deve confiar não passa de enganação. Agradeço ao professor Oswaldo pelo trabalho incessante em nos tirar da escuridão que a religião nos força a permanecer e ao espaço para este pequeno desabafo. Pequeno. Boa sorte a todos e fiquem com Dawkins. Não, com Darwin. Eu estou tendo alucinações. Muito bem, vamos então agora ao comentário. Boa noite, peregrinos, membrezinos. Eu criei a expressão gente peregrina, gente membrezina para ser uma expressão genérica, né? Então, gente peregrina. Porque peregrino é masculino, né? Mas tudo bem. Minha história é o contrário da... Quer dizer, a sua história, a história é diferente dos demais, porque você queria ser religioso, né? Você estava doidinho para ser feito de besta. Mas precisa nascer com vocação para ser idiota, né? Você não nasceu com vocação para ser idiota. Se esforçou, hein? Você é esforçado. Eu quero ser uma besta. E você conseguiu até certo ponto, né? Andar de 4, zurrar, mas ter DNA de besta você não conseguiu, não. Foi mal sucedido. Você vem de uma família eclética, isso tem a ver, né? Olha, muita gente, católico virou aquilo, aquilo virou aquilo outro que era aquilo, outra coisa, uma zona. Mas o importante é que seus pais, apesar de aqueles religiosos filosóficos, né, tem aí uma coisa superior, que na prática não serve para nada. Eles não seguiam nenhuma religião, então você ficou numa situação um pouco mais tranquila. E, lamentavelmente, aí, sem aspas, você disse que permaneceu pagão. Pagão meus ovos, não existe pagão, né? Existe um idiota religioso que se mede e mede os demais em relação à posição idiota dele. Então, tem o idiota e os outros. O idiota chama os outros de pagão. Qualquer um que chame outro de pagão é um imbecil. Não, professor, um termo da pesquisa, do pesquisador imbecil. Não interessa, é historiador, é o diabo. Usou a palavra pagão, se referindo descritivamente a pessoas, é um asno. Zurra em sala de aula. Isso é um jumento, um quadrúpede, uma cavalgadura. E você usou a palavra pagão. Não faça isso, não. Aí você foi levado por parentes, conheceu tudo quanto é redil de tudo quanto é ovelha doida. É redundante, é ovelha doida, né?
Aí você foi incentivado pelos seus pais a questionar, então não vinha com conversa fiada. Mas aí o que vai acontecer? Você perdeu sua avó e sua prima. Essa foi a experiência, né? Agora, tem um trechinho aí que isso dava um conto, isso dá um romance até. Dá. Que é aquela circunstância em que os presepeiros, porque é tudo presepeiro, médium, a carta psicografada, eu vejo tudo presepada, 99% é mentira. Tipo você disse que mentiu, que viu o espírito. 99% desse pessoal aí que diz que viu o espírito, vó morta, não sei o quê, tudo mentiroso. Mentiroso safado. Tem um 1% que aí é doente, esquizofrênico, escuta a voz, vê vulto, aí precisa de psiquiatra mesmo. O cara não é culpado de nada. Os outros é tudo pilantra mentiroso. Veja, você não acha que o picareta que psicografou meus ovos, porque é mentira do picareta, a carta da sua prima, falando de todos os primos, menos você, não foi de propósito? Para ferir você? Óbvio que foi. Porque é um picareta. Já é um picareta porque mentiu que recebeu a carta psicografada. E é um picareta porque usou a religião para ferir você. Igual pastor, esses pastor vagabundo que usa púlpito para ficar dando indireta para os outros. Tá cheio de pastor vagabundo que usa púlpito para dar indireta para os outros. Essa história aí dava um romance, um conto, né? Alguém que usava as cartas psicografadas para ficar espizinhando. Aí você inventa, né? Pode ser um camarada que queria dormir com a mulher do outro, a mulher não dava bola para ele, aí ele inventava as cartas psicografadas e ficava... Dá para fazer. Porque tem picareta em tudo quanto é religião, né? E no kardecismo tá cheio. É a única religião científica... Mas tá longe de ser a única que tem picareta. Aqui tá cheio de picareta. O que tem de vídeo de picareta, kardecista não tá no gibi. Aí então você ficou muito triste, né? Aí você também teve uma experiência lá com os seus amigos que eram evangélicos. Aí teve vontade de ser iluminado pelo Espírito, aquela coisa toda. Mas também não adiantava nada, né? Tu não via morto, tu não via espírito, você não sentia comichão no fiofó para falar em língua, nada disso. Aí você viu que você era imprestável, né? Os deuses não davam bola para você. Deve ter alguma coisa errada comigo, você começa a pensar assim, né? Porque onde todo mundo é doido e picareta, se você não é nem doido nem picareta, você começa a achar que você é doido. Porque picareta você sabe que não é, então só sobra, deve ter algum defeito. Muito bem, aí a sua mãe leu a Bíblia, falou que tinha lá umas besteiras. É melhor do que aquele filósofo de meia pataca que disse que é idiota quem diz que a Bíblia não é um grande livro, só mais a sua mãe do que aquela besta quadrada. Aquilo é uma besta quadrada. Aí você foi ler também, aí viu que era um bando de textos horrorosos, um bando de carnificina, imbecilidade, o livro porcaria é esse tal de livro Bíblia. Então por que eu estou traduzindo? Justamente para mostrar o que é de fato o texto, né? Para deixar que aqueles que são enganados pelos enganadores da fé tenham oportunidade de olhar com os próprios olhos. Não querem que se lasque para lá. Eu estou me lixando. Eu falo, a pessoa não quer ouvir, que se lasque. Vou sofrer porque a pessoa se tornou idiota e gosta. Ter se tornado idiota não é tanto culpa dela, mas permanecer é. Então, dê a cada um o que cada um quer. Aí, nessa hora, sempre tem um pilantra profissional
você caiu no conto da outra picaretagem. A Bíblia, na igreja, na sinagoga, é uma manipulação. Eu vou dar a explicação da Bíblia. Aquilo foi roubado de civilizações extraterrestres inteligentíssimas. Eu li Eric Van Daniken. Eu tinha 16 anos. Quando você tem 16 anos, você acredita, né? Quando você vira um adulto, você diz, que é um idiota que escreveu isso aqui? Um idiota que ficou rico, né? Esses caras todos ficam ricos, fazendo os outros de idiota. Porque você pode fazer o outro de idiota, fazendo pregação idiota num púlpito idiota, ou pode fazer os outros de idiota escrevendo idiotice. Como o cara lá que... Não, a Bíblia é falsa, Yahvé não é ET. Você deixa de acreditar em padre para acreditar em imbecil, tu é um doente da cabeça, né? Aí então você foi atrás, seguir Eric Van Daniken et caterva. Mas essa sua declaração é muito boa, fiel ao seu perfil, questionador. Você pode achar legalzinho num primeiro momento, descobrir que os caras sabem que a Bíblia é um livro de genocídio e falcatrua. Mas você logo vai perceber que os caras são tão picaretas quanto os pastores, padres e rabinos que eles denunciam. Aí você viu que estava se metendo em uma furada maior ainda. Na boa, se é para acreditar em bobagem, fica na igreja. Não cai nesses contos de picareta, vigário, safado, de historinha de Anunnaki, extraterrestre. Não... Seja imbecil de grife. Seja imbecil de grife. O cristianismo tem 2000 anos. Aí você anda com aquele chifre de imbecil, mas de 2000 anos. Agora, ser imbecil de idiota que fala asneira há 50 anos, você é uma besta, né? Fazer o quê? Se fizer um recorte dessa peregrinal, é imbecil, besta, cavalgadura. É o que há. Mas como você se deu conta de que estava sendo feito de besta, aí você foi para a internet, teve acesso à informação, passou pelo Pirula. Pirula, eu conheço o Primata Falante, não tenho a mínima ideia de quem é. Canal do Slow, não tenho a mínima ideia. E aí eles ensinaram a importância do ceticismo, muito bom, ceticismo controlado. Ceticismo como filosofia é tão idiotice quanto a fé em Jesus. E eles apresentaram você os 4 cavaleiros do ateísmo, Dawkins, Dennett, Harris e Hitchens, famosos, né? Só é preciso ter cuidado para não transformá-los em pastores. Você leu tudo deles, então leu muito mais do que eu. Só agora sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Você sabe muito mais do que eu, Você sabe muito mais que eu sobre Dawkins, Dennett, Harris e Hitchens, porque você leu tudo e eu não li tudo. Aí você bateu no Gontijo, do Gontijo você bateu aqui na tenda. Acompanho o canal há quase 2 anos. Foi uma árdua e incômoda caminhada. Não é fácil se desvencilhar das amarras psicológicas. Aqui você entrou em contradição. Porque você fala que não houve sofrimento em deixar. Houve sofrimento por não se adequar. Agora aqui você disse que não é fácil se desvencilhar das amarras psicológicas. Houve aí uma contradição. Avalie se eu não estou certo. Que a sociedade nos impõe desde a infância acreditar que tudo que foi ensinado por pessoas em quem você deve confiar em quem? Esse tal de Stichin? O Eric Van Daniken? Você devia confiar nos seus pais. Confiou, eles ensinaram você a ser questionador. Pessoal lá, kardecista, que mentiu dizendo que recebeu carta, bando de picareta, tinha que confiar em picareta? Não, eu acho que você confiou em quem tinha que confiar, você foi bem encaminhado. Se você fizer uma paralaxe, seguindo você a partir de seus pais, tá aí você, montadinho. Então,
Avalie isso aí, né? O que foi isso? Um curto-circuito? O que é? Você dourou a pílula na primeira linha ou nessa penúltima? Onde é que está o problema? Numa das duas linhas tem problema. Você agradece a mim pelo trabalho incessante. Bem, o que me cabe de mérito é o trabalho incessante, mas se você não prestar atenção e você não der valor, não serve para nada o meu trabalho. Eu poderia trabalhar como um jumento, que eu trabalho feito um cavalo. Acho que não tem canal no YouTube em que o cara trabalhe tanto quanto eu. Eu não tenho equipe, não tenho estagiário, não tenho funcionário, faço tudo sozinho. Tudo que você imaginar eu faço sozinho. Trabalho igual um cavalo, mas isso não garante que as pessoas vão prestar atenção. Então você prestou atenção. O mérito é o meu trabalho? Não. O mérito é porque você prestou atenção. Se você não tivesse prestado atenção, eu continuaria trabalhando como um cavalo. E eu trabalhar como um cavalo não leva as pessoas a prestarem atenção. Então as pessoas prestam atenção porque há algo nelas. A explicação está em vocês que escutam. E aí vocês me escutam e aí vocês encontram no que ouvem sentido. A chave está com vocês. Óbvio, se eu não trabalhasse, vocês não teriam o que escutar. E eu não vou ser um falso modesto. Vocês vão ouvir aqui no canal coisas que vocês não vão ouvir em nenhum outro canal. Mas, de novo, o mérito é seu, porque você, ouvindo aqui o que você não vai ouvir em canal nenhum, você der de ombros como a raposa, as uvas estão verdes, de que adianta eu dizer coisas que ninguém diz? A chave está com você. Aí você, então, agradece pelo espaço, por esse pequeno. Imagina se você fizesse um desabafo grande. E pede que a gente fique com Darwin. Tá bom, é uma boa companhia. Muito melhor do que Lutero. Se você gostou, clique no joinha. Deixe o seu comentário, um elogio, uma crítica, uma pergunta, um cumprimento, um engajamento. Deixe o like. Ô, YouTube, esse vídeo é porreta! Compartilhe o vídeo com sua rede de contato. Compartilhe com aquele primo picareta que escreve carta psicografada mandando recadinho para os desafetos. Tem pilantra em todo canto. Torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. O valor é baratinho, o valor de entrada é R$ 7,99. Eu fico com 70% disso, né? Eu fico com R$5 e uns quebradinhos. Você paga R$ 7,99 e eu recebo 5 e uns quebradinhos. Você também pode se tornar um explorador, aí você paga 19 e pouco. Eu vou receber 14. Você pode ser um mochileiro, aí você paga 50. Eu vou receber 35. Você pode se tornar um beduíno. Você paga 100 e eu recebo 70. Ou você pode se tornar um argonauta. Aí você morre em 200 paus e eu recebo disso aí 70% de 200, 140, né? Que diferença, né? Pois é. O YouTube leva 30%. Mas tudo bem, eu não vou reclamar, não. Não estou em condições. Se não tiver o YouTube, eu não tenho plataforma para trabalhar. Agora, eventualmente, ele está se aproveitando disso, né? Acho que certamente está se aproveitando disso. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. E geralmente quem tem juízo é quem precisa. Quem não precisa nunca tem juízo. Torne-se também um apoiador da nossa Bíblia Livre, www.nossabiblialivre.com. Estou traduzindo a Bíblia e, como disse a areia da praia, no último peregrinal, o mundo merece essa tradução. Se você concorda com isso, torne possível a tradução. Torne-se um apoiador, torne-se uma apoiadora. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.